Olha as estrelas enquanto elas brilharem, haverá esperança na vida. Eu posso fazer assim, depois. Em 1905, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul, nasce o autor brasileiro chamado Érico Veríssimo. Ele faz parte da segunda geração do modernismo, a fase da consolidação. Por causa da perda da sua fortuna, Érico e sua família tiveram que ir para Porto Alegre, onde ele concluiu o primeiro grau no colégio interno. Em 1926, volta para Rio Grande do Sul e começa a ser bancário. Em seguida, recebe uma proposta do amigo de seu pai para virar sócio de uma farmácia. Em 1930, ela falha. Tá bom, vai. Em 1931, casa-se com Mafalda, onde tem 2 filhos. Partindo para Porto Alegre, recebe uma proposta para trabalhar na revista O Globo. Como secretário de redação. Mas agora a gente vai focar um pouquinho no estilo de Érico Veríssimo. Ele chegou a escrever contos, crônicas e romances até literaturas infantis. O coloquialismo é uma das características mais presentes em suas obras, que também apresentavam características intimistas. É muito possível perceber o dinamismo em suas obras, porque as histórias são contadas de uma forma simultânea. Érico coloca a política em foco e fala sobre críticas sobre a corrupção. Neném, né? Olha isso aqui. Por pertencer à segunda fase do modernismo, fase essa que os autores usavam bastante da regionalidade. Aquela, né? Olhando pra diretora. Olhando assim, tá certo? Assim mesmo. Tá certo? Tá certo. Diretora disse aqui no meu ponto eletrônico que tá certo. Por fazer parte da segunda geração do modernismo, muita gente vai achar que Érico, como muitos autores, por mais que Érico focasse um pouquinho na sua trajetória no interior do Rio Grande do Sul, ele não focava apenas em características regionais. A casa onde nasceu torna-se museu em 1969. E ele morre em 1975, vítima de infarto, deixando sua autobiografia incompleta. Seu repertório é bastante vasto. Érico Veríssimo é o autor dos contos Fantoches, As Mãos de Meu Filho, O Ataque, Os Devaneios do General e Chico. Também foi ele quem escreveu os romances Clarissa, 1933, Caminhos Cruzados, 1935, Música ao Longe e Um Lugar ao Sol, 1936, Olhai os Lírios do Campo, 1938, Saga, 1940, O Resto é Silêncio, 1943, O Tempo e o Vento, primeira parte, O Continente, 1949, O Tempo e o Vento, segunda parte, O Retrato, 1951, O Tempo e o Vento, terceira parte, Arquipélago, 1962, O Senhor Embaixador, 1965, O Prisioneiro, 1967 e Incidente em Antares, 1971. A novela Noite, em 1954, também é da sua autoria. Na literatura infanto-juvenil, é responsável por ter escrito as obras A Vida de Joana d'Arc, em 1935, As Aventuras do Avião Vermelho, Os Três Porquinhos Pobres, Rosa Maria no Castelo Encantado e Meu ABC, em 1936, As Aventuras de Tibicuera, em 1937, O Urso com Música na Barriga, 1938, A Vida do Elefante Basílio, Outra Vez os Três Porquinhos, Viagem à Aurora do Mundo e Aventuras no Mundo da Higiene, em 1939, e Gente e Bichos, em 1956. Há também narrativas de viagens, onde ele escreveu Gato Preto em Campo de Neve, em 1941,
A Volta do Gato Preto, em 1946, México, 1957 e Israel, em abril 1969. Érico escreveu também autobiografias. Em 1966, O Escritor Diante do Espelho. Em 1973, Solo de Clarineta, Memórias. E uma edição póstuma em 1976, também chamada Solo de Clarineta, Memórias 2. Há ainda 3 ensaios e uma biografia. Suas obras foram compiladas em 3 ocasiões. Obras de Érico Veríssimo, 1956, com 17 volumes. Obras completas, 1961, 10 volumes. E ficção completa, 1966, 5 volumes. Érico Veríssimo fazia parte do movimento literário modernismo, segunda fase. E o que foi o modernismo? O modernismo foi aquela ruptura com todo aquele clássico das escolas anteriores que se iniciou na Semana da Arte Moderna. Suas características eram libertação estética e formal, quebra com o tradicional, experimentações artísticas, linguagem coloquial e valorização do cotidiano. A segunda geração foi um período muito fértil e rico para a literatura brasileira. A literatura brasileira estava vivendo numa fase de maturação, com novas afirmações e concretizações de ideais modernos. Temas nacionais, históricos e sociais foram a preferência dos autores dessa fase. A segunda fase do movimento surgiu em um momento conturbado aqui no nosso país. Por quê? Porque após a crise na Bolsa de Nova York, que foi o quê? A depressão econômica. Guardem este nome, porque vocês vão precisar na aula de Segunda Guerra Mundial. Após a depressão econômica, muitos países entraram numa crise econômica, social e política, que o que trouxe governos totalitários e a Segunda Guerra Mundial, como nós conhecemos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a obra O Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Veríssimo. Deixa eu falar certinho. Érico Veríssimo. Fala junto. Tá. Ah, vai. 1, 2, 3. Érico Veríssimo. A história ela é dividida em 2 partes. A primeira parte fica só com a história de Antares em si, da cidade de Antares em si, que pode acabar se misturando com a biografia do autor. O que é a primeira parte do livro? A família dos Vacarianos, né, é uma família meio que fundadora da cidade. E ela tá lá, né? E aí chega a outra família, que é os Campo Largo. Campo Largo. A família dos Vacarianos tinha uma rixa com os Campo Largos, porque eles eram uma família muito rica e sempre queriam um poder para tomar conta da cidade. Aí é uma rixa que durou por 70 anos, mais ou menos, até Getúlio Vargas. Ele meio que une as 2 famílias por interesses políticos, porque ele vê uma vantagem na união dessas 2 famílias. E aí, por ser esqueci de falar, mas os Vacarianos eram uma família que tinham coronéis, por isso que eles tinham poder. Em 1925, Xisto Vacariano e Benjamin Campo Largo fizeram as pazes, Acabando de vez com a rixa que eles tinham antes. E aí agora vai mais para a segunda parte do livro. Antes de ir para a segunda parte do livro, é sempre bom ressaltar que o livro inteiro ele é uma crítica tanto social quanto política, histórica, tudo isso. Porque vai contando dos governos presidenciais de Jânio Quadro,
Juscelino Kubitschek e do Getúlio Vargas. E aí vai fazendo críticas, o livro traz referências históricas. Se você ler ele, você vai entender bastante, porque ele conta tudo bem contadinho. E aí agora a segunda parte, o Matheus vai contar. A segunda parte do livro fala sobre o acontecimento que ocorreu em 11 de dezembro. Que foi a greve, que uniu assim todo mundo da cidade. Todo mundo da cidade entrou na greve, até os Coveiros. Entre esse meio, entre o dia 11 e o dia 13, morreu 7 pessoas. Essas pessoas, inclusive, foram pessoas importantes e pessoas não importantes. E aí no dia 13 de dezembro, que era uma sexta-feira, você encontra aí a referência, né? Sexta-feira 13. As 7 pessoas que morreram não foram enterradas, porque deixaram por conta da greve. Essa greve deixou eles dentro dos caixões na frente do cemitério. E aí no dia 13 de dezembro, o incidente foi qual? Que eles se levantaram dos caixões, foram até a prefeitura, olharam para o prefeito e falaram assim: escuta, você tem que nos enterrar porque nossa dignidade tá acabada, né? Depois de deixar a gente lá 3 dias na frente do cemitério. E aí fizeram uma ameaça falando que se não resolvessem nada, eles iriam voltar, ficar na praça e demonstrar decomposição, fedendo, acontecendo várias coisas. E a população olhando. Aí o incidente foi esse. Os mortos acabam não sendo sepultados. E aí eles vão até a praça da cidade e começam a soltar verdades, tanto políticas quanto tudo, eles soltam tudo porque como eles estão mortos, eles não iam sofrer nada, nenhuma punição, nem nada, porque eles já estavam mortos mesmo. E aí, eles acabam sendo sepultados depois disso, né? E após o sepultamento dos mortos, as autoridades começaram uma operação borracha entre a população para que esquecessem tudo o que havia acontecido, todo o incidente passasse a ser esquecido. Após isso, os jornalistas chegaram depois do sepultamento e foram embora achando que tudo isso se passou como uma farsa para chamar a atenção do prefeito. Pro prefeito. Não, tá bom. Tá. Passou uma E moto boa. aos poucos as pessoas foram esquecendo do incidente e tudo mais. O livro em si não é só feito para contar o incidente dos mortos que levantaram e tudo mais, mas foi praticamente uma crítica social e política, que ele cita praticamente tudo. Era Vargas, ditadura, narra tudo. E ele foi publicado durante a ditadura militar, o que foi um ato de muita coragem do Érico. Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no coração forte de abraço. vocês. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis.